O mundo acordou com uma pane tecnológica nesta sexta-feira. O apagão cibernético afetou transportes, serviços e comunicação. As 3 maiores companhias aéreas dos Estados Unidos chegaram a interromper todos os voos no país. Aeroportos ficaram lotados e passageiros não podiam mais viajar. Aqui no Brasil, houve problema nas operações no aeroporto de Confins, na Grande Belo Horizonte, o que pode gerar atrasos em alguns voos durante todo o dia. Então, claro, a informação, a orientação, inclusive da ANAC, que foi divulgada agora há pouco, que para evitar os transtornos, os passageiros devem procurar as companhias aéreas para verificar a situação dos voos e antes, claro, de chegar no aeroporto. Se possível, fazer tudo com a maior antecedência, uma antecedência maior do que o de costume. E olha só, aeroportos de Florianópolis, Natal e Vitória fazem o check-in manual. A concessionária Zurich Airport do Brasil, que administra os terminais, informou que a Azul e a Latam enfrentam instabilidades nos sistemas. Para falar sobre esse caos que atingiu várias partes do mundo, a gente faz conexão com o Rodrigo Fragola, que é diretor de cibersegurança da Federação das Associações das Empresas Brasileiras de Tecnologia da Informação. Boa tarde, Rodrigo. Seja muito bem-vindo ao Conexão Record News. Boa tarde, Kelly. Obrigado aí pelo convite. Bom, quem está assistindo a gente agora deve estar perguntando, mas por que toda essa confusão? Qual foi o motivo, Rodrigo? Na realidade, inicialmente pensou-se que era mais um problema de ataque, né, como aconteceu no passado aí com o WannaCry. Mas aos poucos as coisas foram se esclarecendo, né? Foi uma atualização de um software de segurança que algumas empresas tinham contratado esse software e esse software causou um erro no sistema que fez com que o sistema desse aquela famosa tela azul que de vez em quando a gente vê nos computadores nossos, né? E com isso, alguns sistemas de algumas empresas pararam de funcionar. Pois é, e aí quando acontece isso, olha o prejuízo que dá. Na sua avaliação, houve alguma falha, ou seja, precisava ter tido algum tipo de teste anteriormente, antes dessa atualização vir a acontecer? Olha, de certo modo, houve uma falha tanto da empresa que gerou o update, né, a atualização do Drive, quanto das empresas que fizeram a atualização do Drive. Porque é recomendado, principalmente para quem está atualizando o Drive, que se faça um teste em algumas máquinas antes de você subir esse update, né, essa atualização em todas as outras máquinas. Entretanto, nós profissionais da área de segurança, a gente entende da dificuldade que é, muitas vezes, fazer esse tipo de teste, porque nós temos atualizações muito constantes, o tempo todo essas atualizações, são vários fornecedores diferentes, né? E todos esses fornecedores, existe esse risco de você atualizar o sistema e ele, de repente, parar de funcionar. Olha, em relação aos voos, a gente viu muita gente parada nos aeroportos, seriam no mundo cerca de 2.000 voos cancelados, o que atingiu mais ou menos 300 mil passageiros e 5.300 voos em atraso. Ou seja, hoje em dia está todo mundo conectado e em relação à Microsoft, foram vários serviços que foram afetados, né? Mesmo que momentaneamente, alguns já voltaram a operar, mas foram vários serviços, né? Sim, porque a aplicação que teve o problema, ela foi basicamente são os produtos da Microsoft do Windows, não é? Os produtos que rodavam em Mac e Linux não tiveram problemas. E esses servidores, eles estão tão presentes na rede das empresas quanto na nuvem também. Então, quem usava algum serviço de nuvem, que por baixo desse serviço de nuvem tinha esse sistema operacional instalado, esse sistema ficou inoperante. Como essa companhia é uma companhia global, ela está presente em vários locais do mundo, isso, no primeiro momento, até causou um espanto, né, da quantidade de problemas que aconteceram. Mas, no momento agora, as coisas parecem já estar caminhando para a normalidade. Pois é, inclusive alguns bancos brasileiros também apresentaram problemas nos aplicativos. Vários clientes reclamaram que não conseguiam, né, acessar as contas, fazer pagamentos, por exemplo. Mas a FEBRABAN, Federação Brasileira de Bancos, informou que a maioria das instituições financeiras brasileiras já normalizou os serviços. Alguns sistemas das instituições financeiras brasileiras foram temporariamente afetados em diferentes escalas pela atualização do antivírus, mas nada que comprometesse a prestação de serviço.
serviços, né, de forma relevante. Mas a gente pode dizer, então, inclusive a gente já fez uma análise mais cedo aqui na Record News sobre isso, que o Brasil, em relação a outros países, ainda foi menos prejudicado? E se puder fazer essa afirmação, por quê? Bem, talvez porque a base instalada aqui no país, que utilizava essa ferramenta de segurança, seja menor, não é? E também porque é o seguinte, a companhia ela já soltou no mercado a forma de se recuperar os sistemas. E como não tem indício de perdas de dados, bastava fazer o procedimento para que o sistema voltasse a funcionar, não é? Então, as poucas empresas que eventualmente pudessem ser afetadas por esse tipo de sistema, nesse momento a grande maioria delas já fez essa recuperação. Agora, Rodrigo, o apagão cibernético também prejudicou bolsas de valores e mercados de commodities e câmbio pelo mundo afora, né? Comerciantes de petróleo, gás, energia, ações, moedas tiveram dificuldade para fazer as operações também. Então, a gente olhando de fora, fala, nossa, o mundo está refém de alguns sistemas, de alguma tecnologia. Tem algo que a gente pode fazer para se proteger, as empresas, enfim. O que pode acontecer? Porque num apagão desse, olha só quantos reflexos vêm, né, como efeito cascata. Exato. A gente já tinha percebido isso na pandemia, não é? Que existe uma interconexão entre vários sistemas que prestam serviço um para os outros, né? E eventualmente com a queda de algum sistema desse, você tem um efeito dominó que pode atingir grande parte da sociedade. O que as empresas têm que fazer nesse momento é melhorar os processos dela, não é? Principalmente em relação às checagens de updates, trabalhar processos de contingência caso ocorra o problema, porque, de certo modo, a gente vai estar sempre suscetível a esse tipo de problema em algum momento, não é? Seja por um lado por uma empresa, seja por lado por outra empresa. Quer dizer, hoje aconteceu de ser a Microsoft, a CrowdStrike, né? Amanhã pode ser outra companhia também. E com o mundo cada vez mais digital e mais conectado, a gente realmente pode sofrer cada vez mais com esse tipo de prejuízo, né? Agora, as empresas Exatamente. podem ter que responder por isso? Olha, aí vai depender de como que os contratos estão estabelecidos, né? O que a gente consegue perceber na prática comum de mercado é que a exigência de uma resposta rápida para esse tipo de situação. E eu acredito que, dado o curto espaço de tempo com que o problema aconteceu, foi detectado e a resposta dada como solução, eu não acredito que no primeiro momento haja muito espaço para isso, para esse questionamento. Agora, isso tudo vai depender muito dos contratos que foram estabelecidos entre as empresas, né? Existem contratos de SLA com tempo de duração, né? De queda, caso tenha uma queda, quanto tempo você tem para corrigir. E como é uma ferramenta que geralmente é comprada por empresas, né? Isso passa a ser uma relação entre empresas, né? Não é uma relação entre o consumidor. Rodrigo, foi muito bom te ouvir, viu? Contar com a sua análise aqui no Conexão. Uma boa tarde para você e até a próxima. Muito obrigado, Kelly. Uma boa tarde.